do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 16 de junho de 1928. Exemplo de um esposo quando se divide em cortes, como Deus desde o princípio da queda do homem. O novo compromisso do esponsal foi feito sobre a cruz, o cumprimento da divina vontade. Estava pensando no que está escrito no capítulo anterior e o bendito Jesus continuou me dizendo: minha filha, realmente é verdade que o ente supremo, no princípio da criação, teve seu esponsal com a humanidade, mas aconteceu como a um esposo quando sua esposa perversa o induz a separar-se, mas apesar disso o marido tem uma afeição no coração e ela pensa e suspira que se a sua escolhida mudasse, quem sabe se poderia me reunir e me vincular com ela com o laço de esposos. E por isso, muitas vezes o faz chegar ao ouvido por meio de mensageiros que ele a ama. Assim fez Deus. Embora o noivado com a humanidade tenha sido dissolvido na corte divina, reservou um afeto e desejava, embora distante, um novo laço de esposo com a humanidade. Então é verdade que não destruiu o palácio que com tanta suntuosidade e magnificência tinha formado, nem lhe tirou o bem do sol que formava o dia, mas tudo ficou para que se servisse disso, quem o tinha ofendido. Aliás, manteve a correspondência ao escolher desde o princípio do mundo, ora a um, ora a outro dos bons, os quais eram como mensageiros, como tantos carteiros que levavam quem as cartinhas, quem os telegramas, quem os telefonemas do céu, nos quais vinha anunciando que o esposo distante não se esquecera, que as amava e que queria o retorno de sua esposa. Por isso, no Antigo Testamento, quanto mais multiplicava os bons, os patriarcas, os profetas, tanto mais urgente eram os convites e o correio que corria entre o céu e a terra, porque Deus expelia notícia que desejava a nova união. Então aqui Jesus, nesse trecho, ele fala que mesmo com a decepção, de um esposo com sua esposa, quando aconteceu, que teve a separação, ele não destruiu as coisas, Ele ainda ficou no coração aquele desejo de reconquistar a sua esposa, Então ele não desfez nada. Ele ficou esperando um tempo e depois ele começou a mandar cartinhas de amor para sua esposa, Aí ele usou de várias pessoas para fazer isso. Então, como Jesus está falando, lá no Antigo Testamento, ele colocou alguns profetas para mandar, falar que ele viria, que ele viria logo, logo para a sua esposa, Mas aí no caso ele falava que ia vir salvar o mundo. Então, ele falava como é que ia ser, de que forma seria, Então, assim, ele usou várias pessoas, vários profetas, patriarcas, todos para chegar até nós essa correspondência que ele queria voltar a ser o dono do coração, da sua esposa. Então, Jesus foi usando de vários estratagemas para
falar sobre isso, né? Porque ele queria ter uma nova união com o homem, né? De novo com a humanidade. Tanta verdade que, não podendo conter mais a veemência de seu amor e não estando ainda disposta à humanidade caída, fez uma exceção, desposando a Virgem Rainha e a humanidade do Verbo com verdadeiro laço esponsal, a fim de que, em virtude deles, fosse recalçada a humanidade caída e pudesse formar o matrimônio com a humanidade inteira. Então, através de Maria, né, com a vinda de Jesus à Terra, ele estava fazendo de novo esse laço com a humanidade, né? E com todas as virtudes que Nossa Senhora tinha, né? Então, ele estava refazendo o, o, o matrimônio com a humanidade inteira. Ele fazendo com Nossa Senhora, como se ele estivesse fazendo com a humanidade inteira. Depois, minha humanidade formou um novo compromisso sobre a cruz com ela. E tudo o que eu fiz, sofri, até morrer sobre a cruz, eram todos preparativos para efetuar o esponsal desejado no reino de minha vontade divina. Então, né, a cruz de Jesus, ela, ela foi como se fosse um preparativo, né, para esse nosso tempo. Porque com a cruz, né, Jesus, ele redimiu todo mundo, né? Então ele fez a paz que ele queria junto ao Pai, né? Então, aí agora ele está disposto, né? Depois desses 2000 anos, ele está disposto de novo a dar essa chance para todos nós, né? Para que aconteça o casamento de novo entre a humanidade e Jesus. Então, agora, depois do noivado, ficam as vestes e os dons para dar-se, e estes são os conhecimentos sobre meu fiat divino. E neles lhes veio dado o grande dom que se rejeitou o homem no Éden, isso é, o dom eterno, infinito e interminável de meu querer, cujo dom atrairá tanta humanidade caída que nos dará a correspondência com o dom de seu pobre querer, que será como confirmação e selo da união dos esposos depois de tão longa cadeia de correspondência de fidelidade por parte de Deus e de inconstância, de ingratidão, de frieza por parte das criaturas. Aí Jesus, né, ele faz com todos nós isso, né? Comigo aconteceu também todas essas coisas. Jesus, ele me preparou, né, para poder receber o casamento místico, né, com ele, é, desde o momento que ele começou a purificar a minha alma, né, e trabalha na alma de cada um de nós, né, ele vai trabalhando na alma, porque ele tem, para ele fazer esse novo casamento, a alma tem que estar pura, né, não pode estar doente, igual ele já falou. Então, ele vai transformando essa alma, né? Ele vai purificando, tirando aquelas coisas que poderiam atrapalhar o casamento de novo, né? Porque a gente tem que voltar. Nós temos que voltar a ter aquela pureza de intenção, né? Que existia no Adão antes dele pecar. Então, por isso, Jesus vai trabalhando na nossa alma, né? E eu sinto isso mesmo de verdade que aconteceu. É esse trabalho da purificação de Jesus, né? Nos pecados, nos sentimentos, nos apegos, em tudo, né? Ele tirando cada entulho, cada coisa que ele procurava, né? E eu só consegui me sentir iluminada, né? Quando Jesus começou a iluminar a minha mente, ele pode me ensinar muitas coisas, ele tem me ensinado muitas coisas nesses últimos tempos, né? Ele tem me levado a conhecer, a abrir os véus do entendimento sobre a criação, sobre várias coisas, né, do mundo que
ao meu redor. E eu tenho uma percepção muito maior agora. É muito legal, assim, eu fico ligada em cada movimento que eu faço hoje em dia, né? Em tudo eu fico, assim, muito ligada na criação, nas pessoas, nos sentimentos das pessoas. É, eu vejo, eu sinto que cada um está ali passando, você vê, você fica assim. Eu tenho momentos maiores de silêncio, de observação, mesmo quando eu estou com as pessoas, mesmo ontem quando eu fui visitar minha mãe, eu senti o que cada um estava passando naquele momento. Minha mãe estava doida para falar e todo mundo falava ao mesmo tempo. Ela já estava até assim meio chateada que ela queria falar mais, né? E porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de escutar. Aí então assim a gente percebe tudo isso, né? E é Jesus querendo falar, né? A gente coloca muitas coisas, coloca música para escutar, filmes para escutar, fica aquela barulhada toda na cabeça da gente. E Jesus ultimamente não está querendo isso, ele está querendo falar diretamente com a gente, né? E para explicar para conversar sobre esse casamento que ele quer de novo fazer com a humanidade. Então, para isso ele precisa que a noiva ela esteja disposta a escutá-lo, né? E então, nesses últimos tempos, eu tenho ficado muito em silêncio, observando tudo ao meu redor, sentindo cada coisa que está acontecendo com as pessoas, com a vida, com a criação. Então, assim, é um véu que vai caindo, né? Que vai abrindo para a gente, iluminando a nossa vida. E assim, minha filha, o homem se degradou, né? Por conta que ele foi infiel com Deus, né? Então, por causa da falta de fidelidade nossa com Jesus, então a gente caiu, né? Então, por isso que a gente teve que passar por toda essa purificação para poder a gente abrir nossas inteligência, né? Porque se tivesse muita bagunça, tendo muita bagunça, muito movimento, a gente não consegue chegar a esse entendimento, né? Porque e perdeu todos os bens, né? Nós tínhamos perdido todos os bens, porque saiu da minha vontade divina. Agora, para enobrecer-se, para readquirir tudo, para receber a reabilitação do esponsal com seu Criador, deve reentrar de novo no fiat divino de onde saiu. Então, né, a gente vai ter que voltar àquela época antes de Adão pecar, né? Não há caminhos intermediários, nem sequer minha própria redenção é suficiente para fazer retornar ao homem ao princípio da era feliz da sua criação. Minha redenção é meio, caminho, luz, ajuda, mas não é o fim. O fim é minha vontade. Então, né, a redenção, ela não é suficiente, por isso, mas ela é uma passagem. É quando a gente vê, né, porque que Jesus morreu por nossos pecados, aí a gente vai e não quer mais pecar, né? Então a gente faz a, as pazes com Deus, né, sobre tudo isso, e ela nos dá luz e ajudas, mas não é o fim é a vontade de Deus, né? Porque ela foi o princípio, e por justiça, quem é o princípio deve ser o fim. A humanidade deve ser fechada em meu querer divino para que seja restituído na sua nobre origem, sua felicidade e pôr de novo em vigor o esponsal com seu Criador. Assim não basta ao nosso amor o grande bem que fez ao homem a minha redenção, mas que suspira ir mais além. O verdadeiro amor não se contenta jamais, só está contente quando pode dizer: não tenho mais o que dar. E sabendo que o homem pode me retornar feliz, vitorioso, glorioso no nobre estado com o qual foi criado por Deus,
E isso ao reinar minha vontade no meio deles, eis porque todas as ânsias divinas, os suspiros, as manifestações são destinadas a fazer conhecer nossa vontade, para fazê-la reinar, para poder dizer a nosso amor: acalma-te, que nosso filho amado chegou a seu destino, já está em posse de nossa herança, que foi dada na criação. Qual é o nosso Fiat, enquanto ele possui o nosso, nós o possuímos a ele. Então, a vontade de Deus é isso, né? Que a gente dê para ele a nossa vontade, porque é o maior bem que Deus vê e que dá glória a Deus, né? Porque dando a nossa vontade, nós vamos voltar mesmo à época em que Adão não pecava, né? Porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente tudo fica em paz, né? A natureza, a gente consegue ficar em paz com a natureza, com as pessoas, com a criatura, com tudo criado. A gente fica em paz com Deus, né? Com toda a terra e com todo o céu. Vivendo na vontade divina, a gente faz essa paz, né, com todos, tanto do céu quanto da terra. E nós o possuímos a ele. Portanto, as núpcias estão novamente concluídas. Os esposos retornaram ao seu posto de honra. Não resta outra coisa a fazer a não ser festejar e gozar um tempo um tanto bem depois de uma dor tão longa. Então, depois, agora, né? Agora é só festa, né? Depois que teve de novo o casamento místico com o nosso Jesus, aí agora vai ser só festa, porque era tudo isso que Deus queria, né? Então vai estar concluída toda a restauração do que Deus quis para a humanidade desde a sua criação. 20 de junho de 1928. Deus é um ato único, exemplo do sol. Quem vive na divina vontade, vive neste ato único e sente todos os seus efeitos, valor dos atos feitos na divina vontade. Como Jesus esteve sempre com sua mãe e se afastou quando fez sua vida pública. Aplicação à alma. Meu abandono no Fiat Supremo e meu voo em todos seus atos é contínuo. E enquanto girava na criação, pensava na ordem e harmonia de todas as coisas e na multiplicidade dos atos do eterno querer em todo o universo. Mas enquanto isso pensava, meu sempre amado Jesus me disse: minha filha, Deus é um ato único. E se vêem tantos atos na criação, não são outra coisa que os efeitos do ato único de Deus. Acontece como ao sol. O sol é um, sua luz é uma só, mas os efeitos dele, enquanto sua luz toca a terra e com rapidez se estende sobre ela, são inumeráveis, porque pode-se dizer que produz um efeito distinto sobre cada uma das coisas que toca, distinto na cor, na doçura e na substância que infunde sobre cada uma das coisas que toca com suas mãos de luz, porque o sol cria tantos atos sucessivos, um mais belo que o outro, mas não é verdade. Não são outras coisas que os efeitos de seu ato único de luz, porque a força de um ato único tem virtude de produzir tantos efeitos como se fossem tantos atos sucessivos e distintos, como de fato são. Assim que tudo o que vê em todo o universo não são outra coisa que os efeitos do ato único de Deus. E porque é único no ato, tem virtude de ordem e harmonia em todos os efeitos que produz. Assim acontece para a alma que vive em minha vontade divina. Vivendo no único ato de Deus, sente todos os efeitos daquele ato único em todos os seus atos. Sente em si
a ordem, a harmonia, a beleza, a força do ato único divino, que mais do que luz produz tantos efeitos que sente produzisse em seus atos tantos céus, sóis, mares, prados floridos e tudo de bem há no céu e na terra, o que não pode conter de grande de bem quem vive minha vontade? Então, um ato de Deus, né? Ele é único. Então, assim, ele não, ele não muda, né? Então, assim, é perfeito. Aquele ato, ele sai perfeito. Não tem uma imperfeição nos atos de Deus, né? Quando ele cria, quando ele fala, tudo é perfeito, é ordenado. Então Jesus fala que também nós que vamos viver na divina vontade, nós vamos também gerar esse ato único, né? Esse ato perene, esse ato que, que gera vida também, né? Vai gerar vida e constância, né? E tudo é o verdadeiro sol que qualquer coisa que faz e toca produz várias tintas de beleza, de doçura, de bondade e de múltiplos efeitos, porque todos seus atos pendem do único ato daquele que o criou. Então, né, é tão grande isso, isso que Deus, Jesus falou aqui, que a gente até só fica na nossa consciência esse sentimento que Jesus fala, né? É algo assim que para mim ainda não, eu não consigo ainda dimensionar tudo isso, né, que Jesus fala. Eu só consigo dimensionar no estado de Deus, que eu sei da grandeza, né, do ato dele, do que ele fala e acontece e que é perfeito, né? Eu consigo ver na criação, né? Na criação de todas as coisas, né? Como esse ato único ele fala assim: fez-se o homem e o homem saiu perfeito, não tinha nada de imperfeição. Cada coisa que Deus colocou no homem era perfeito, é perfeito. Se ele fala dos animais, cada animal que ele que ele fala, né, que nasce ali daquela palavra de Deus, ela é perfeita, ele é perfeito em tudo, né? Não tem nada que você vê que não tenha um valor, que não tenha uma função. É, e quando ele fala também na criação do céu, do sol, esse ato único também, né? Essa palavra que ele fala, ele não precisa falar minuciosamente cada coisinha, cada cor, cada textura, nada. Ele só fala uma palavra e ali se cria algo perfeito, né? Então, assim, é muito dimensão, uma dimensão muito grande. E ele falando que nós também, quando vivemos na divina vontade, podemos criar esses atos perfeitos, né? Tudo que a gente fala também sai com muita perfeição. Então, é, nossa, nem sei se cabe na minha cabeça ver tudo isso, né? Só sei que eu só posso falar Fiat, 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 porque se Deus falou que é assim, eu só creio, né? Eu só posso dizer que creio. Eu creio que realmente viver na divina vontade é esse ato único que Deus quer que aconteça, né? E depois disso, eu estava pensando no grande bem que encerra o agir na divina vontade. Meu Deus, Jesus adicionou: minha filha, o agir em minha divina vontade encerra um valor incalculável. É como se a alma tivesse duas balanças na mão e põe em cada uma das balanças um objeto de igual peso
e de igual valor. Estes objetos, um é o peso, um valor, um preço que se pode conseguir. Agora, nessas balanças, numa só põe Deus sua vontade, na outra põe a alma sua obra nela. Elevando-se essas balanças ficam perfeitamente equilibradas e elevando-se as duas à mesma altura, porque sendo a vontade de Deus e a da alma uma só, onde quer que age, ou em Deus ou na criatura, um é o valor. Por isso, só minha vontade eleva a alma à semelhança de seu Criador. O agir nela coloca na ordem das obras divinas. Então, quando a gente está fazendo a vontade de Deus, né, é, todas as nossas obras, elas estarão sendo divinas, né, divinizadas. E a gente vai ter essa prerrogativa, né, de conter tudo em nós, essa força do agir de Deus. Então, assim, é, para nossa cabeça, né, nossa humanidade, não é compreensível totalmente entender isso, né? Para mim, assim, é algo que fica assim na minha cabeça muito no sentido de enxergar a Deus, né? E quando fala divinizar, eu penso somente em Deus, né? Então, assim, a criatura em si, né? Ela sozinha, ela não é nada, mas ela com Deus é tudo. Ontem até eu estava escutando uma explicação do professor Aquino, né? Que ele falando que se a criatura ela fizer qualquer projeto sozinha, ela pode ter milhões de dinheiro, milhões, e vai investir naquela coisa, se não for da vontade de Deus, se não for junto com Deus, aquele projeto não vai dar em nada. Mas, se a pessoa tiver 50 centavos, igual ele falou que foi um santo que falou isso, se ela tiver 50 centavos e a sua vontade casar com a de Deus, nossa, você pode saber que vai dar um fruto enorme, né? Então, quantos santos, né, fizeram obras enormes? Santa Teresa d'Ávila, né? Quantos conventos, 18 conventos ela conseguiu colocar em ordem, né? Quantas obras magníficas, né? São Padre Pio que conseguiu fazer um hospital, outros santos que fizeram casas de apoio, escolas, nossa, coisas, obras grandiosas, porque aquela vontade dele casou-se com a vontade de Deus, né? Então se transformou em grandes obras, né? E que começou com nada, com centavos mesmo. Então, por isso, né, que Jesus fala que quando a nossa vontade está ali na balança com a de Deus, a gente consegue fazer obras grandiosas, né? Na realidade, todas as obras vão ser, mesmo que seja um passar pano na casa, né? Um trabalho que for qualquer, um ato qualquer, ele vai ser grandioso, porque ele vai ser divino, ele vai estar vai estar casado com a vontade de Deus. E depois disso, me sentia oprimida e pensava em mim. Que mudança, primeiro, meu doce Jesus vinha sempre. Parecia que não sabia nem podia estar sem mim. E agora, dias e dias, não se dá nenhuma pressa. Nem corre para mim como fazia primeiro quando via que não podia mais. Parece que quando vem é para dizer coisas que dizem respeito ao seu Fiat. Parece que este é o único interesse
minha extrema necessidade dele não faz mais efeito. Enquanto isso e outras coisas eu pensei, ele se moveu dentro de mim e me disse: Minha filha, estou me comportando contigo como me comportei com minha mãe durante minha vida. Fizemos vida sempre juntos, salvo os 3 dias do extravio, porque o resto, onde se encontrava a mãe, se encontrava o filho, e onde estava o filho, se encontrava a mãe. Éramos inseparáveis. Depois, quando veio o cumprimento da redenção, e devendo fazer a vida pública, nos separamos, se bem que a vontade única que nos animava nos tinha sempre fundidos. Mas é certo que nossas pessoas se encontravam distantes, uma em um ponto e outra em outro, e não sabendo estar e não podendo estar o verdadeiro amor por muito tempo separado, porque sente a irresistível necessidade de repousar um no outro e de confiar-se em seus segredos, o êxito de suas empresas e suas dores. Por isso agora eu dava minhas escapadas para vê-la. Agora a rainha mãe, saída de seu ninho para voltar a ver a seu filho, que desde longe e feria e de novo nos separávamos para dar o curso à obra da redenção. Assim estou fazendo contigo. Primeiro estava sempre contigo, como estou ainda, mas devendo trabalhar para o reino de minha vontade divina, e você devendo te lançar nos atos dela, o trabalho parece que nos afasta. Enquanto você trabalha, eu trabalho preparando-te o outro trabalho que tu deves fazer ao fazer-te conhecer outras coisas que respeitam a meu fiat e o que tu deves continuar nele, mas frequentemente regresso para receber e dar-lhe repouso. Por isso, não te maravilhes. Isto o requer o grande trabalho do fiat volutas tuas, como em celo cozinha em terra. Por isso, confia em mim e não temas. E Jesus, né, ele faz isso com a gente também, né? Ele lança para a gente a semente das coisas, né? Do conhecimento, da purificação, né? Lança todas as coisas que ele quer que nossas almas elas sejam trabalhadas, né? E aí ele fica ali com muito mais tempo, né? É como se fosse uma mãe, né? Que quando a criança é bem pequenininha, né? Ela não para, ela não larga o seu filho de jeito nenhum, porque ele tem que alimentar, limpar, né? Fazer todas as coisas que aquela criança precisa, né? Ela não eu, pelo menos, quando meus filhos eram pequenininhos, eu não largava eles um minuto, né? Até para quando eu tomava banho, eu levava o carrinho e colocava a criança ali para poder ela não ficar sozinha nem um minuto, né? Porque eu nunca tive nenhuma empregada, então eu tive que cuidar deles 24 horas. E isso é Jesus também. Quando ele trabalha na nossa alma, né? Ele tem que ficar ali cuidando, trocando a fralda, dando alimento, né? Então ele tem que estar continuamente com a gente, né? Aí quanto mais a gente vai crescendo, né? Quanto mais a gente vai amadurecendo, ele vai podendo repousar em nós, né? Que nós vamos fazendo os atos e Jesus vai estar descansando, né? Porque é isso que ele quer. Ele quer repousar em nós. E a gente vai fazendo os atos, né? Vai fazendo tudo o que ele está fazendo, faria aqui na terra, e nós vamos estar fazendo no lugar dele. E vamos deixá-lo repousar tranquilamente, né? Igual ele falou que aconteceu com Nossa Senhora, né? Ela também, onde ela estava, ele estava. E onde ele estava, ela estava, né? Mas ele também tinha hora que ele teve que se afastar dela, né? Ele teve que afastar. Mas tudo para o bem do trabalho que ele quer fazer em todos nós, né? E para poder depois ele regressar para receber e sempre as maravilhas, né? Que é o grande trabalho do Fiat, voluntas tu, assim como na terra vai ser no céu.
Então a gente tem que confiar em Deus, né? Eu toda hora eu fico rezando, falando, Jesus, eu confio em vós, porque tudo que acontece, né? Todos os empecilhos que eu vejo na vida, alguma coisa que possa me perturbar, me, é, me preocupar, qualquer coisa, né? Eu vou e já coloco no Fiat e já falo com Jesus. Jesus, eu confio em vós. Amém? Fiat.